Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a amamentação. Assim que eu tive Ravi, muitas pessoas ficaram me cobrando que eu falasse sobre a amamentação. Por várias vezes mandaram no direct, tem vários comentários aqui em vídeos no iniciozinho. Gente, eu até cheguei a gravar esse vídeo por 2 vezes e não consegui terminar, tipo, os meninos dormiam, eu consegui gravar um pouquinho, mas não consegui concluir. Aí até que um dia eu consegui gravar o vídeo inteiro, faltava só editar pra mim mandar pro canal. Meu celular quebrou com o vídeo dentro. Então meio que eu tinha desistido de gravar esse vídeo, só que sempre e agora é pelo peso do bebê. O bebê tá bem gordinho. Quem me acompanha há mais tempo por aqui ou lá no Instagram vê que o bebê é bem gordinho. Aí começaram a perguntar se eu uso fórmula, o que é que eu tô usando, qual leite eu dou pra ele. No caso, qual fórmula, né? Então, resolvi falar um pouquinho da amamentação pra vocês. Eu chego na parte do que o bebê tá se alimentando. Eu quero pedir pra vocês, meus amores, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe seu joinha pra me ajudar. Também ative o sininho de notificações pro YouTube avisar sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? E também me siga lá pelo Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo meu Instagram. Então, gente, pra quem me acompanha por aqui, sabe que eu tenho 2 filhos. Então, Ravi não é meu primeiro filho, eu tenho um menino de 2 anos e 8 meses e tenho um Ravi que acabou de completar 5 meses. Então, do meu primeiro filho, meu peito fissurou muito. Eu fiz aquele tratamento com a esponjinha de Arthur, do meu primeiro filho, e eu achei que não ajudou. Feriu bastante, até na maternidade feriu. Só que Arthur não sabia sugar direito, ele teve que aprender. Então eu achei que tinha sido por isso que meu peito tinha ficado muito machucado, muito dolorido. Mas não. Então eu vou falar agora pra vocês um pouquinho mais dessa minha experiência. Se vocês quiserem que eu conte mais melhor do como foi a primeira, vocês comentem aqui embaixo que eu venho falar um pouquinho da primeira amamentação. Porque eu vou falar mais especificamente dessa vez, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, se eu ficar sempre comparando as duas, né? Possa ser em algum momento que eu acabe comparando. Então, quando eu tive Ravi, ele nasceu do tempo certinho, então eu achei que eu fosse ter ele, meu leite fosse descer. Não, meu leite não desceu de imediato, eu tive ele 5 horas da manhã, eu fui pro quarto, aí assim que eu fui dar mamar pra ele, eu tive que esperar o teste do Covid ficar pronto, porque na minha cidade não amamenta antes do teste da Covid ficar confirmado. Então, enquanto o teste não ficou confirmado, elas tiveram que dar um pouquinho de fórmula pra ele. Aí assim que saiu o teste, o resultado, eu pude amamentar ele e ele mamou e continuou chorando. Ou seja, quando a médica viu que tava saindo um colosso só, mas bem pouquinho, né? Então, às vezes, eles falta paciência. Mas que ele sabia mamar direitinho, tava sugando direitinho. Segundo a médica e enfermeira, né? Que estavam no plantão, falou isso. Aí eu fiquei... Como eu tive ele na madrugada, 5 horas, eu fiquei com ele na maternidade até 10 horas no segundo dia, né? Eu fiquei só o dia inteiro, mas até às 10 horas da manhã, 9h30, me liberaram. Mas só que ele mamava e continuava chorando. O colosso não estava suprindo a necessidade dele e continuava saindo só aquele pouquinho mesmo, sabe, do colosso. Aí até que então, quando ele chorava bastante, ele não acalmava, eu pedia fórmula para a enfermeira. E ela chegava a dar 2 vezes fórmula para ele. Só que quando foi para ele receber alta, o pediatra que deu alta pra ele falou assim, que era pra mim dar só, continuar dando só mamar pra ele, mas se no iniciozinho eu sentisse que ele tava com fome, eu desse fórmula pra ele. E eu já passei na farmácia, comprei fórmula pra ele, eu comprei Anã, porque na farmácia que eu vim, quando eu já vinha pra casa, a farmácia que tinha aberto no caminho de casa, não tinha Aptamil, foi a primeira, assim, ele me deu 2 opções, ou Aptamil ou Nan. Então só tinha o Nan. Só que eu já vi muito falar que o Nan dava umas cólicas, então eu queria o outro, só que não tinha. Eu acabei comprando o Nan mesmo. Cheguei em casa, tentei, continuei dando mamar pra ele, mas ele mamava e chorava. Ah, uma coisinha também que o pediatra falou. O máximo que ele podia mamar era meia hora, por ele ser recém-nascido. Podia gastar mais caloria do que ele ganhar. Então eu teria que dar mamar pra ele, no máximo até uma meia hora de ele sugando. Se eu visse que ele continuava com fome, então eu fizesse um pouquinho de fórmula para complementar. E foi o que eu fiz. Assim que eu cheguei em casa, eu dei mamar pra ele e ele ficou chorando. Então eu vi que ele queria, eu fiz a fórmula, dei pra ele. Mas eu fazia pouquinho, né? Ele ficava satisfeito e ia dormir.
Só que aí eu senti que ele começou a gritar muito à tarde, assim que eu cheguei, no dia mesmo que eu cheguei do hospital. E eu pensei que podia ser o leite. Aí no dia seguinte eu levei ele na médica, uma clínica geral que tem aqui no postinho do sítio aqui mesmo. E ela mandou trocar pelo Aptamil. Ela falou que o NAN dá mais cólica mesmo. Então, meu esposo foi na cidade e comprou. E meu leite continuava não saindo nada, só o colosso. Já era o terceiro dia, né, e saindo só o colosso. Também tentava tirar com a bombinha, não saía nada, nada, nada. Eduardo foi na cidade, que é meu esposo, comprou o Aptamil pra ele. Quando foi à noite, meu leite começou a descer. Começou a vir bastante leite já. E ele tava mamando normal. Só que eu senti nos primeiros dias que por eu ter dado uns 3 dias leite pra ele na chuquinha, que eu dava na chuquinha pra ele, eu senti que ele tinha preguiça de mamar. Ele mamava um pouquinho e parava. Mamava um pouquinho e parava, porque meio que ele desistia, né, de mamar e já ficava esperando a fórmula. E eu fiquei dando pra ele acho que uns 10 dias, se eu não tô bem enganada. Acho que no máximo foram uns 10 dias. Eu acho que nem chegou a tudo isso. Fiquei dando mamar pra ele no peito e dando fórmula. Só, gente, que a fórmula eu não dei esses 10 dias por causa... Meio que eu tô mais falando da fórmula, né? Esses 10 dias eu não dei mais por causa tanto que ele sentisse necessidade. Eu tinha leite suficiente, meu peito vazava, mas feriu demais. Meu peito, gente, ficou tão fissurado que fez aquele corte em volta dos 2 seios. O meu primeiro filho tinha feito só em um, então eu ficava dando mais um do que o outro. Do de Ravi fez nos 2. Gente, ficou ferido em volta, que eu achava que ia arrancar. Tinha vezes que eu tentava tirar com a bombinha, eu dizia, vou tirar com a bombinha, pra ver se era melhor. Quando eu puxava, chega, sangrava. Eu vou colocar aqui uma fotinha do lado, pra mim não ter que buscar e parar de gravar. Uma fotinha da bombinha que eu usava, é aquelas bem simplesinhas mesmo, acho que custou uns 40 reais quando eu comprei. Mas, gente, doía. E eu já tinha comprado a pomadinha. Gente, essa pomadinha eu cheguei a usar bastante, ó, como vocês estão vendo aqui. É pra machucado e ela fala que não precisa estar tirando o excesso, então é Milá, lanolina, hidratação pura. Gente, deu até um trabalhinho achar, porque a gente foi em várias farmácias pra poder comprar, porque tava em falta. E a gente chegou a encontrar por encomenda. Mas, gente, quando eu comecei a passar, aliviava, só que assim, bebê mama demais, né, recém-nascido. Então sempre que eu tinha que dar pra ele, fissurava de novo. Eu comecei também a dar sol nele. Casca de banana já tinha me ensinado, casca de mamão. Eu também tinha passado casca do mamão antes do bebê nascer. Porque eu vi uma pessoa falando no Instagram que o primeiro filho dela fissurou, o segundo fissurou, porque uns dias antes dela ter o bebê, ela comprou mamão, tirou a pelezinha do mamão e colocava nos seios pra dormir. Eu fiz isso por acho por uns 10, 15 dias, mas também não resolveu quando o bebê nasceu. Não teve jeito, meu peito fissurou bastante. Tinha dias de eu chegar a dar mamar pra ele chorando. E vou ser bem sincera pra vocês, tinha dias que eu nem conseguia dar. Porque quando eu começava a dar pra ele, ele começava a sugar. Doía tanto, ardia tanto, que eu ia lá e mandava fazer a chuquinha. Às vezes o Eduardo fazia, às vezes minha mãe fazia. E mesmo assim, gente, era difícil, por causa que o meu bebê sentiu muita cólica, muita cólica. O primeiro mês dele, ele sentiu cólica de gritar a noite inteira. Ele começava a gritar por volta de umas 5 horas da tarde. Ele gritava até 5 da manhã, 6 horas da manhã do outro dia. Mas, gente, não era chorar, era gritar. E era cólica, que a barriga dele ficava fazendo barulhinho, sabe? Cheguei a dar Lufital pra ele, comprar Colikids, né? Que agora não é mais Colikids, é Colides. Cheguei a comprar, que foi mais de 100 reais um vidrinho, minúsculo. Mas também não resolveu. Aí eu passei pra médica, a médica começou pra mim, pediu pra mim dar paracetamol a ele em horário, pra aliviar as dores dele, mas também não resolveu. Então ele sofreu demais com cólica. E ela falou assim, ó, mamãe, eu sei que seu peito tá ferido, eu sei que não é fácil amamentar dessa forma, mas eu acho que se você suspendeu a fórmula e der só o peito pra ele, vai ajudar ele na cólica. Então eu tentei fazer isso, mas, gente, era horrível tentar dar e cortado. Então meu peito ficou cortado por volta de uns 35 a 40 dias. Eu lembro que passou de um mês, o bebê já tinha feito um mês e ainda estava tudo ferido. E eu dava sol, usava o próprio leite, como é recomendado, até na maternidade mesmo, eles pedem pra você tirar um pouquinho do leite, colocar em volta da orelha e colocar no sol, mas também não resolvia. Eu acho que é assim, não é que não resolvesse, é que tava ferido e conforme sarava um pouquinho, você dava de novo, machucava de novo.
Então, gente, não foi fácil, mas graças a Deus, por volta de uns 35, 40 dias, sarou. Foi sarando um, depois sarou o outro, e graças a Deus sarou os dois. A única coisa que eu não tentei foi o bico, né? Que tem um biquinho que dá pra ser usado como adaptador. Só que meu filho não pegou chupeta. Ele até pegou a chuquinha, mas ele não pegou chupeta. E eu vi um comentário de homem falando que criança que não pega a chupeta, não pega o bico. Estranho é o bico. Então aí já tinha gastado, não queria gastar mais, que eu fui procurar saber, também não era tão barato. Aí eu desisti de comprar e acabei na coragem, na fé. Não sei se eu tivesse comprado, tinha resolvido, porque eu vi casos que resolveu, casos que não resolveu, então eu não comprei. Mas, gente, não foi fácil a amamentação. Eu imaginei que seria mais fácil do meu segundo filho, mas também não foi. Juro pra vocês, eu acho até que foi pior do que o primeiro, porque feriu bastante, era bem sofrido. E também o Aptamil não resolveu as cólicas dele, e ele só, a mamãe também não resolveu as cólicas dele. Só que aí eu parei uns 3 dias, uns 3 a 4 dias, de dar mamar pra ele na chuquinha e só dando mamar no peito, que era pra ver se ele diminuía as cólicas. Nossa, sabe o que aconteceu? E esses 3, 4 dias que eu parei, então mais o bico. Então simplesmente ele não aceitou mais. No começo, quando eu tava dando os dois, ele tava meio que rejeitando o peito, querendo só mais a chuquinha, que era mais fácil. Aí logo em seguida que eu parei pra ver se aliviava as cólicas, foi o contrário. Ele recusou totalmente o bico da mamadeira. Ele não aceita mais bico da mamadeira e ele só mama no peito. Então, gente, é aquela perguntinha que alguém já se fez ou que viu o vídeo meu e viu meu bebê e perguntou: nossa, o que ele tá comendo fora? O que é que ele tá comendo? O que é que você tá dando a mais? Que ele tá gordinho. Eu vou deixar uma fotinha dele aqui, que eu não vou buscar ele agora que ele tá dormindo. Quem ainda não viu. Meu bebê tá com 5 meses, tá com um pouquinho mais de 10 quilos. Ele é muito fofinho. Ele só mama no peito. Ele não se alimenta de fórmula. A única fórmula que eu dei pra ele, foi como eu falei pra vocês, foi no iniciozinho, até uns 10, 12 dias. Então eu parei a fórmula. E, gente, eu não dava fórmula direto. Tipo, eu dava de vez em quando. Tipo, quando meu peito tava doendo muito, que eu não aguentava. Ele acordava já com cólica e eu pensava que se eu desse a fórmula, como era mais rápido, ele fosse voltar a dormir, mas não voltava também. Então eu dei pouco, que não chegou nem a concluir uma lata de leite, né, de fórmula. Então ele mama exclusivo, ele só mama. Como ele ainda tá com 5 meses, ele ainda não entrou na introdução alimentar, então é exclusivo e só o peito, ele não bebe nem alguinha. Eu sigo a orientação da médica que passa ele. E sobre o peso dele, pra idade dele, ele tá acima do peso. Ele tá acima do peso, quando faz na caderneta, aquelas linhas lá, ele tá acima do peso. Só que a médica me explicou que pra ele é normal, porque ele só mama. Não tem nada a ver por ele estar acima do peso, porque ele tá super saudável, tá super bem. E por ele só mamar no leite materno, não tem perigo. Que conforme ele for engatinhar, ele for sentando, ele for se desenvolvendo, ele vai perdendo peso. O que vai acontecer é que eu vou ter mais cuidado na introdução alimentar dele. Quando eu começar a introduzir alimentos mesmo pra ele, eu vou ter que ter mais cuidados pra não fazer com que ele ganhe mais peso, entendeu? Mas ele tá super bem, graças a Deus, e é só leite materno. É igual a médica me explicou, que a mesma criança que mama no peito, ela vai mamar o mesmo leite que eu tenho, vai ganhar peso ou não. O sinal disso é que meu filho ganhou peso, mas ele não tinha mais peso do que o normal, o meu primeiro. E mamava no meu mesmo leite, vazava do mesmo jeito que vazou no primeiro, diferentemente o biotipo de um pro outro, né? Mas então é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês. Isso que eu queria falar sobre a amamentação, que pra mim aqui em casa, do meu primeiro e do meu segundo filho, não foram fácil. Eu imaginaria que do meu segundo filho fosse mais fácil, mas foi muito complicado. Foi por volta de uns 35, que eu já falei aqui, o peito totalmente ferido. Ferido, gente, de sangrar mesmo, sabe? De sair sangue. De eu tirar leite na chuquinha e sair leite vermelho, tanto sangue que saiu, e eu não ter coragem de dar pro bebê, jogar fora. Chegou dias de também eu dar fórmula, porque eu não queria que ele mamasse com sangue. Eu sei que a médica fala que não faz mal, que é normal, que não vai fazer mal pra ele, mas eu não queria ver ele mamando sangue, né? Então chegou dias de eu dar a fórmula pra ele, que meus 2 peitos estavam feridos a ponto de sair sangue. E ele chorando pedindo peito. E eu ir lá e fazer a fórmula. Só que chegou um dia que ele não aceitou mais a fórmula, então eu tive que continuar na amamentação. Foi só. E quando, gente, ele parou de aceitar o bico, meu peito continuou muito ferido, não foi fácil. E a partir do momento, então, não era mais questão de ter uma segunda opção, era questão de
ter que dar mamar pra ele pra não matar ele de fome. Ele precisava mamar, ele estava com fome e eu não tinha outra coisa pra dar pra ele. Ele não aceitava mais o bico. Quando eu dava pra ele, ele fazia assim, virava o rosto pra um ladinho. Não aceitava mais, ficava chorando. Só acalmava quando eu dava peito pra ele. Então, chegou um momento que eu tive que dar pra alimentar ele e não tinha mais outra opção. Não foi fácil, foi complicado, foi dolorido, mas graças a Deus eu consegui dar. E assim, gente, eu não tô falando que alguém deve fazer o que eu fiz, dar machucado, que não dá. Dos meus 2 filhos, eles mamaram, então assim, é uma opção minha. Não sou nada contra alguém que fala assim, eu não consigo, eu não vou dar. Então, gente, beleza. Só que já chegou também, nos dias que eu não tava conseguindo dar pra ele, eu tirava com a bombinha. Mas também meu leite tava pedrando. Eu sofri muito também de dor. Tava ficando tudo pedrando, tava aquela pedra dura. E eu comecei a ficar com um pouco de febre. Então eu preferi dar pra ele. E aí, igual eu falei pra vocês, até agora ele tá com 5 meses, ele tá exclusivamente o leite materno. Porque os dias que ele tomou fórmula foi no iniciozinho, né? Saiu rapidinho. E o peso que ele vem ganhando é só com leite materno. Então, meus amores, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês gostem. Me desculpe pelo atraso. Meu muito obrigada a todos que assistiram. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!